Opa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nesta semana estou com Alexandre Chequim, que é fundador e CEO da DigiFarms, cara. Alexandre, muito obrigado por você ter aceitado esse convite aqui, participar com a gente. Seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Maravilha. Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui. A gente sabe da importância desse tipo de mídia hoje e você tem uma penetração muito grande aí dentro do mercado e trocando ideia com os amigos aí é muito legal para compartilhar um pouco o que a gente está fazendo. Também, aprender. Eu tenho assistido muito os teus podcasts aí, vendo as outras entrevistas. Então é legal, é muito bom mesmo. Obrigado pelo convite. Muito bom, é bom saber. Você sabe que quando eu vejo lá nas métricas tem uns downloads lá dos Estados Unidos, hein? Ele já vai contar um pouco dessa história aí. E para você que está aí ouvindo, já sabe, aqui no Agro Resenha a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui, você já viu, tem muita história legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com o Alexandre e, cara, pra gente começar essa resenha aqui, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara. Bom, vamos lá. Cara, minha história ela é uma história de todo o brasileiro, que tem várias coisas que acontecem aí. Eu sou de uma família que vem do agro, família do lado do meu pai vem do agro, meu bisavô, ele imigrou da Itália, do norte da Itália para o sul do Brasil, eram agricultores, chegaram e seguiram como agricultores. Meu pai foi a primeira geração a ter uma graduação, ele é agrônomo na Federal de Santa Maria, e na época, formado na turma de 75, cara, os caras iam lá buscar os agrônomos todos para trabalhar, e por causa disso ele acabou, depois de formado, não ficando na propriedade naqueles primeiros anos, depois ele retornou, mas ele acabou atuando com grandes multinacionais ali final dos anos 70, 80, 90 e início dos anos 2000. E aí, por causa disso, eu tive uma vida muito dentro do agro, enxergando o agro do campo, indo lá, na propriedade do meu avô, e o pai também tocava, e também na parte mais corporativa, entendendo essa questão dos relacionamentos corporativos, porque eu comecei a ajudar o pai também muito cedo. A informática, ela entrou meio que de soco dentro daquela geração, os baby boomers, chegou e os caras, como é que eu vou fazer? E aí, tava ali os filhos, tiveram esse papel. Então, eu tive muito esse papel de aprender e ajudar o pai ali dentro do processo. Cara, e sempre fui empreendedor, assim, sempre fui muito empreendedor. Eu comecei a trabalhar com informática com 9 anos, comecei a programar aquelas linguagens lá atrás, gostei muito da tecnologia, era um nerd, um nerd de carteirinha, assim, sempre fui. Eu lembro que no segundo grau meus colegas iam pra balada, tal, cara, e eu com minha turma de amigos, a gente se juntava pra desmontar computador, fazer... jogar Magic. Eu nunca fui do jogo, assim, ó. Então, na época, eu peguei bem antes, essa época não tinha ainda essas coisas, mas o meu negócio era mais assim, ó, cara, a gente ia programar, a gente ia montar servidor, a gente ia desmontar computador para ver qual era a combinação de peças que ia fazer mais performance, a controladora de um com a placa-mãe do outro, com a memória RAM do outro, sabe? Bem nerd mesmo, assim, sabe? Então eu tive uma vida que eu comecei a empreender muito cedo, essa veia empreendedora, ela veio muito cedo. Comecei a montar, antes do segundo grau, ali montando uma BBS, no primeiro ano do segundo grau, que para quem não, pessoal mais jovem, que veio antes da internet, é como se fosse uma mini internet. A gente rodava ele num servidor, as pessoas podiam acessar via modem, que na época que começou a ter essa possibilidade de se conectar entre computadores. E aí depois comecei a atuar muito dentro dessa área entendendo a área de marketing, porque aí eu, ajudando o pai e conexão com os colegas dele, os caras me explicaram o que
que era marketing, quem definia, né, o preço e tal. E aí, quando eu estava na dúvida de o que eu ia fazer de faculdade, eu estava entre informática, entre publicidade e tal, eu acabei optando por agronomia, né, como área técnica, mas não para ir virar um agrônomo de campo, mas sim como uma área para me especializar, buscar uma formação em tecnologia, marketing. Foi o que eu acabei fazendo. E aí construindo, né, uma sequência de empresas aí. Hoje eu estou à frente da DigiFarms, que é a minha 10ª empresa, né? Então eu já tive 9 empresas desde o início lá. Algumas não funcionaram, mas cheguei a ter um grupo com 5 empresas, né, atuando de forma conjunta, como se fosse uma holding, mas totalmente complementares, né, com clientes grandes, inclusive essas multinacionais do agro, aí, Bayer, BASF, um cliente nosso, e algumas outras de outros setores. 80 e poucos % da carteira era do agro, então sempre o diferencial de estar no agro, né? E aí chegou um momento que eu, né, resumindo aqui, eu estava buscando algo com mais impacto, algo com mais valor, algo com mais legado. E eu digo que as coisas acontecem porque elas têm que acontecer, e acabei, né, começando a trabalhar mais com tecnologia, bem mais dentro de, a gente chama de tech-based, né, que são essas, que não é a tecnologia como eu atuava antes, prestando um serviço, algumas ações para as empresas, mas construindo um produto de tecnologia para ir para o mercado. E aí essa primeira iniciativa foi um sistema para recomendação na Bolsa de Valores, para orientação de compra e venda de ações, nada a ver com agro, mas aquilo me deu uma base, assim, me deu uma gana muito grande de pensar em alguma coisa também no agro. Cara, e algum tempo depois eu estava voltando uma consultoria em São Paulo, saindo do avião, assim, e o primeiro cara que estava lá para embarcar, olhando de longe, aquele sol, assim, sabe, era verão, eu disse, cara, eu conheço, cara, que linha tal, e foi chegar, sabe que a gente vai ficando velho, não enxerga de longe, e aí, enxergar de perto, a gente tem que botar longe, né? E aí, quando eu cheguei mais próximo, identifiquei, era o Ricardo Balardim, foi meu professor, meu orientador, a gente teve uma relação muito boa dentro da faculdade, trabalhamos juntos com alguns projetos, e aí depois eu, né, segui caminho, voltei para Porto Alegre e fui para São Paulo. Cara, ali a gente fez uma conversa rápida e marcamos um jantar. Naquela conversa nasceu o conceito da DigiFarms, e a gente realmente conectou a nossa bagagem ali, ele com um puta nome no mercado, na época já tinha uma estrutura de pesquisa, que depois a gente veio até a estruturar a parte de venda, e, cara, foi um casamento perfeito de experiência, acesso a dados, relacionamento, do meu lado mais essa visão de construção de negócios, arquitetura de sistema, né, construção de soluções digitais, formação de time, desenvolvimento, né, da parte de gestão e processos. E resumindo essa história, isso foi em 15 para 16 e desde então a gente está, né, construindo aí a DigiFarms. E antes disso, com outras coisas, no meio disso a gente fundou a Elevagro, lá no iniciozinho, que foi um spin-off de uma iniciativa que tinha lá na Fitos. Então, assim, cara, tem muita coisa aí nesses últimos anos, dei uma boa resumida, mas agora a gente pode explorar as áreas aí conforme tu quiser. Pois é, cara, esse é um negócio legal aí da sua trajetória, né? Porque, assim, você comentou comigo previamente sobre uma conversa que você teve com um diretor de uma empresa que seu pai trabalhava, né? Isso. E, assim, o caminho natural, né, Alexandre, era você, de repente, ir pra área de tecnologia. Afinal, porra, você programava com 10 anos, você comentou comigo, porra. Então, assim, essa é a história típica do programador, né, que vai seguir uma carreira na tecnologia. Só que você tinha essa base ali, né? Uhum. Tanto dos seus avós, do seu avô, do seu bisavô no agro, seu pai, engenheiro agrônomo também, né, cara? Conta um pouco, cara, desse processo, assim, de decisão, porque você tem uma origem, né, que sem dúvida influencia hoje a sua jornada como empreendedor, mas quando que você entendeu que, poxa, não, deixa eu fazer agronomia, porque isso vai me beneficiar, porque assim, isso me parece uma escolha muito madura, tá ligado? Pra alguém que tem 19 anos, 20 anos, sei lá. Como que foi isso aí, cara? Foi um pouco do casamento de uma maturidade, sim, uma visão um pouco fora da caixa na época. Meus pais separaram, eu era muito jovem, eu tinha 4 anos, eu acho que isso forçou um pouco uma maturidade, eu era o irmão mais velho e tal. A gente morou em vários locais, morou em Minas Gerais e se mudava muito em virtude do trabalho do pai. Então, acho que teve um pouco dessa questão. E o pai sempre foi aquele, né, e quando a gente estava, né, naquele processo de desenvolvimento, ele sempre foi aquele cara que, como é que eu vou te explicar assim, ele não queria acolchoar as coisas. Ele queria realmente deixar a gente se expor para
aprender. Claro, não queria ver os filhos passando trabalho e tal, não é isso, mas no sentido de, cara, vocês vão aprender fazendo. Então, malote da empresa, ele jogava a gente de responsável. Tá aqui, cara, vocês são responsável, um busca, um leva, pega os materiais, abre, organiza, tal, quando eu chegar eu quero as coisas. Então não é aquela coisa assim, sabe? Pobrezinho, só tem que estudar e tal. Então muita coisa eu fui sentindo essa necessidade de me virar e de aprender e de fazer. Acho que isso foi importante como pilar. Eu tenho incentivado isso no meu filho e tenho feito mentorias aqui mesmo na Universidade de Illinois, onde hoje eu estou, né? A gente fala depois, mas hoje eu estou aqui em Illinois, nos Estados Unidos, e aqui nós temos uma universidade aqui em Champaign, que é a University of Illinois, que é uma universidade muito forte no agro, principalmente em soja. Então eu acabo atuando, mentorando e atuando junto com algumas ações de alguns professores para essa triangulação entre agricultura, tecnologia e empreendedorismo. Muito, muito dentro dessa área, né? E o que aconteceu é que naquele momento as coisas eram muito diferentes de hoje, né? Hoje o acesso à informação é muito mais fácil. Estamos falando de uma época pré-internet, uma época que a gente estava... Na verdade, a internet estava começando, era discada, nós não tínhamos, né? Eu peguei todo aquele início lá, cara, os navegadores, sabe? A primeira internet, o primeiro site que eu botei no ar foi em 96, foi o primeiro ano que eu consegui ter acesso, porque até lá eu acessava ligando de madrugada para BBS de São Paulo, Mandic e tal. Que tu não tinha um www, tu tinha basicamente um e-mail, só que era um e-mail da BBS que tu podia ter. Então não era o acesso que a gente acabou tendo depois, né? Então era muito pré. Só que com uma coisa muito clara para mim, que é o seguinte, um detalhe importante, meu pai nunca fez nenhum nível de tô contando contigo, tu vai fazer agronomia. Muito pelo contrário. Eu sempre tive uma orientação de, cara, tu tem que ser o melhor, tem que fazer certo, tem que fazer bem, e tem que ser um cara do bem, assim, tem que fazer um negócio, né, que não é pulando por cima dos outros que tu vai conseguir crescer, mas o que tu fizer, que tu gostar, tá beleza. E é bem como tu falou, estavam me enxergando o cara só fazendo uma área de tecnologia e tal. O que aconteceu é que eu estava tentando entender como conectar aquelas áreas. Eu gostava muito do agro, gosto, né, óbvio, mas falando daquela época, eu gostava muito do agro, cara, isso aqui é muito legal. Eu via a necessidade de atuar naquela área como oportunidade. Ao mesmo tempo, eu estava totalmente conectado à tecnologia, só que eu já tinha enxergado, Paulo, que eu não me via programador, sabe? A tela preta, eu dizia assim, cara, eu gosto disso aqui, é legal, mas como é que eu vou te explicar assim? Eu me sentia preso programando, porque demorava, porque assim, é melhor eu construir uma estrutura, ter times que consigam programar e eu começar a pensar mais na estrutura mercado, como é que é, do que eu ficar aqui na tela, E eu sempre fui ansioso, TDAH, aquelas coisas tudo que a gente sabe que não é fácil, né? Mas ao mesmo tempo te impulsiona pra frente. Naquela loucura que eu tava ali de vou ter que fazer uma faculdade. E isso é uma coisa que, sabe, no Brasil é o ano que tu vai fazer vestibular, que tu tem que decidir o que tu vai fazer pra tua vida, né? Aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente, as coisas já vêm se organizando e vem pelo teu, né? Mas, cara, eu tava numa dúvida de o que eu vou fazer. Então até que eu fiz o vestibular pra publicidade, imaginando que, então eu tenho que buscar uma área que eu vou usar a tecnologia e que eu goste, que eu possa aplicar no agro. Só que eu não vou fazer não vou estudar agronomia, mas eu vou atuar na área de comunicação e marketing, mas muito, muito confuso. E aí entrou essa conversa que tu falou. Foi uma viagem que meu pai estava coordenando toda uma estrutura de pesquisa da Syngenta, né? Porque ele trabalhava na Syngenta, que era um lançamento que depois veio a ser o Priori, né? Que foi o primeiro, o azoxastrobin, o primeiro fungicida. E ele fez toda a estrutura de ensaios, né? Na região sul. Tinha umas regiões do Uruguai, Argentina e tal. Tinha muito do Amistar, que era a marca que ia para milho, para arroz e outras culturas, HF e tal, e o Priori que ia para soja e tal. E aí nessa viagem veio esse diretor de marketing de São Paulo, a gente foi até Porto Alegre, na época a gente já estava morando em Santa Maria, fomos até Porto Alegre e fomos até Uruguaiana viajando. Imagina. Nossa. Porto Alegre, Uruguaiana, quem não conhece, é um bom tempo. E naquela viagem a gente conversou, o pai dirigindo, ele do lado, e todos os colegas do pai me conheciam, porque eu fazia coisa para todo mundo. Tanto é que eu, né, depois abri a empresa, me emancipei e tal, porque para poder mandar nota, porque os caras, cara, eu não posso pagar no meu bolso, né? Eu preciso. Então, o ponto era, o que é marketing? Onde que a tecnologia se aplica? O que é o mercado realmente do agro? Porque eu sabia quem era a área comercial, quem era a área de desenvolvimento do mercado, eu entendia, até porque eu conhecia as pessoas e estava entendendo, até por ler memorando, ajudar o pai a montar apresentação para convenção, essas coisas todas. E aí ele foi me explicando a dificuldade de encontrar alguém com um conhecimento
dentro do agro, mas que tivesse também um conhecimento nas áreas correlatas para desenvolver essas ações em marketing e em tecnologia. E aí ele falou, cara, nós estamos lá tentando o agrônomo conversar com publicitário, e aí os caras não falam a mesma coisa e tal. Cara, depois eu vim estudando, entender que é o que a gente chama hoje de T-shaped profile, né, que é um perfil, na tradução, em formato de T. Então tu tem o T, porque tu tem uma área que tu realmente é mais especialista, mas você tem várias áreas que você consegue atuar e consegue conectar com essa tua área principal. E tanto é que tem, a minha esposa tem mestrado nessa área de educação, na parte de inteligência, superdotação e tal, e ela sempre fala assim, ó, a inteligência, ela não é uma inteligência, o cara é inteligente, tem várias áreas, né? Mas um dos elementos de inteligência é você conseguir a capacidade de interrelacionar coisas de áreas, de contextos diferentes. Tanto é que eu uso muito, o pessoal me conhece porque eu uso essas correlações, né? Essas coisas. Ah, não, então, sabe, troca o contexto. Porque é uma maneira de você explicar algo complexo para alguém que não tá dentro daquele cenário. Isso é meio que a base da criatividade, né? Tem até um livro legal, interessante, cara, que é Generalistas Vencem o Mundo de Especialistas. Não sei se você já ouviu falar desse livro. Esse livro é muito legal, cara, porque ele conta exatamente essa história do Shapefile, profile que você comentou, e a base da criatividade, né? Então não adianta você ter um conhecimento profundo sobre uma coisa se você não conseguir interrelacionar com outras e inventar uma coisa nova, né? Ou trazer uma coisa nova. Aí ele traz vários exemplos, assim, de coisas que aconteceram, produtos e serviços que surgiram, justamente porque o cara tava, no dia que ele tava fazendo um hobby dele, ele falou, pum, tem isso aqui, sabe? É interessante, cara, mas é legal isso aí. Em resumo, foi isso. Aquela viagem foi uma maneira que eu consegui enxergar assim, cara, eu posso ir para uma área técnica de agronomia para entender tecnicamente e atuar no agro com uma base técnica e de mercado muito maior, mas buscando formações. Aí, claro, me formei em agronomia e depois eu fui fazer MBAs, né? MBA em marketing estratégico, em gestão, pós-MBA em inteligência de negócio e tal. Então eu fui buscar, óbvio, especializações, mas nunca fui para mestrado, doutorado, sempre fui para esse lado mais de negócios mesmo, né? Claro, mas claro. Com o agro me servindo, porque é o que o Baladinho até falou lá no início. Ele falou, cara, eu consigo falar contigo, tu me entende, porque tu é agrônomo também. Só que ao mesmo tempo, tu consegue conectar com essas outras coisas sem ficar sendo duas pessoas, e aí eu te digo isso, Paulo, que é o desafio até hoje. Na verdade, eu acho que é um desafio de vários tipos de negócios que são multidisciplinares. Hoje, e eu tô até retomando um pouco esse papel, né, de direcionamento de produto, porque, cara, tu tem pessoas com conhecimentos profundos numa área agronômica, pode ser numa área geral, pode ser outro que tem um cara é muito bom numa especialidade, o outro é bom em outra especialidade. Aí tu tem outros caras que não entendem nada disso, mas os caras são programadores, seniors, entendem de lógica, entendem de estrutura, arquitetura de sistema. Aí tu tem outros caras que são data scientists, ou então são data engineering, eles são, entendeu, dados, o cara conecta, enxerga. O detalhe a solução nasce pela convergência daquilo. Tá, e como é que tu põe aquilo para funcionar se não tem um diagrama de Venn? As bolinhas se conectam, mas elas não viram uma coisa assim. Então tu tem que desenvolver essa cultura e essa estrutura dentro do negócio. Só que o bom é se todo mundo já tiver. O que a gente fala hoje todo programador ou todo cientista de dados e tal, ele acaba sendo um pouco agrônomo na DigiFarms, e todo agrônomo acaba sendo um pouco programador, um pouco gestor de dados e tal, porque, cara, não tem como. Senão tu fica muito... É o que eu digo, senão tu fica o negócio vira... Sabe aquele a gente chamava de passa-prato? Lembra? Que tinha nos restaurantes? Vira um passa-prato. O cara tá ali, ele só joga no prato, o outro pega e não tem contexto. E aí o negócio não vira, né? Então... Sim. E, cara, então vamos pular aí pra essa parte, porque assim, eu acho que tudo que você construiu, né, nas suas outras empresas, né, nessa ideia sua de unir o conhecimento agronômico com a tecnologia e tudo mais, e o seu encontro inusitado com o Balardim. Inclusive, eu já entrevistei o Balardim também num podcast que a gente fazia aqui para algumas empresas, né? E conta pra gente, então, cara, o que é de fato, o que vocês fazem, como que a solução de vocês aí, de alguma maneira, podem melhorar as decisões, né, de produtores. Conta um pouco pra gente da solução de vocês. Legal. Primeiro, acho que exatamente esse é o ponto que tu comentaste, Paulo. Fica claro, conforme a gente vai ficando mais maduro, para não dizer mais velho, né? Que... Não, é jovem há mais tempo. Essa é boa. Legal. Essa é boa. Gostei. Jovem há mais tempo. É ótimo, vou usar esse termo aqui. Cara, a gente vai ficando mais... As coisas vão ficando mais claras. Coisas vão ficando mais lógicas, né?
Tinha um professor meu da Federal de Santa Maria, de classificação dos solos. Ele dizia que o óbvio só é o óbvio pro olhar preparado. Cara, isso é um dito popular, né? E todo mundo sabe. Cara, isso faz muito sentido conforme também tu vai passando o tempo, né? Então, realmente, isso é uma afirmação correta. Eu digo que toda a experiência que eu tive antes, sendo construindo negócio, vendo formatos de negócio que não funcionavam, vendo, né, coisas que consultorias que eu tava rodando a partir dessas empresas, projetos, cara, tudo aquilo, assim, fica lógico como se fossem peças que vão se conectando para a jornada da DigiFarms, que para mim é o grande ápice aí de estrutura da carreira, em virtude de todo o potencial que ela tem e tá tendo. E aí, claro, hoje, se tu disser, putz, cara, e se eu tivesse fundando a DigiFarms hoje? Nossa, cara, era outra visão, outra coisa, porque cada ano tu vai aprendendo e testando e tal. Então, a DigiFarms, ela nasceu com, primeiro, que eu acho que isso é muito legal, ela não nasceu com a ideia de juntando pessoas para ganhar dinheiro, entendeu? Legal. O Ballardini já tinha uma estrutura e uma qualidade, né, de vida e um patrimônio e tal. Eu estava numa situação legal também com as empresas, né? Inclusive tinha tido uma oferta de compra, só que aí os caras botam um lock-up lá para eu ficar 10 anos travado na empresa. Eu falei, cara, não faz sentido nenhum. Eu vou ficar 10 anos aqui. Mas é que se tu sai, tu faz parte do... Tu é o CEO, mas também tu é um dos caras que geram captação do negócio, tu é um dos consultores. É importante tu ficar pelo menos 10 anos. Eu falei, cara, eu não faço... Então, assim, eu tava numa situação que eu tava procurando propósito, procurando algo que deixasse um legado, que fosse mais global, que fosse mais realmente desafiador. Digamos que eu tava como eu sei que tu corre, né? Eu corri muito tempo também, quero voltar, parei de correr porque eu tive Covid, tive uma situação forte de Covid lá em 21, fiquei hospitalizado, problema de pulmão e um monte de coisa, quase fui pro pastel lá, como o pessoal fala, mas e aí depois fiquei com umas coisas ali, mas eu sei que aquela assim, cara, vou ter que me puxar mais, vou ter que começar a correr sprint para eu conseguir melhorar meu pace e tal. Então eu tava naquela dizendo assim, eu preciso de mais. Eu tava com meus 30 e poucos anos e como tu mesmo falou, cara, foi um encontro ali com o Bala que nos reaproximou. A gente tava, acho que 13 anos sem se falar, porque eu acabei voltando pro mercado e viajando e saí de Santa Maria e tal. E aí, sabe, trabalho nos absorve, né? Ainda mais como empreendedor. Sim. E ali a gente conectou, não com uma ideia de, cara, vamos fazer um troço para ganhar dinheiro. Foi assim, ó, tem uma baita oportunidade. Nós temos conhecimentos, informações que podem contribuir a ajudar com esse cenário que o agro tá indo, com esse caminho. Que para nós estava claro, Paulo, e hoje tá mais claro ainda. Eu acho que hoje o cara vai dizer, mas hoje é fácil, tu tá dizendo que tu falava porque tu tá vendo isso. Pode pegar o que a gente falava lá atrás, pode pegar outros podcasts, era exatamente o que a gente tava enxergando. Cara, a gente vai ter ferramentas, e ferramentas eu digo tudo, pode ser insumos, pode ser tecnologia, sensores, pode ser o que for. A gente vai ter ferramenta suficiente. O problema é saber o que fazer e quando fazer. Porque a gente veio de um cenário que não tinha nada, e quando tinha alguma coisa. Então tu não tem. Sabe aquela história do se não tem tu, vai tu mesmo? Sim. O cara agora tem doença. Qual fungicida que tem? 1, 2, 3, um bem diferente do outro. Não tem muito ajuste fino, sabe aquele negócio? Tipo, cara, o que eu faço aqui? Então não tem essa. Detalhe, o pessoal esqueceu, e isso pra nós, até o Bala trouxe muito forte isso na época, ele falou, cara, a especialização genética vai gerar uma especialização de decisão muito forte. Porque a gente vem selecionando genética para alta performance, isso é ganho e perda, né? A gente vem tirando rusticidade, a gente vem trazendo, e isso funciona com carro, funciona com cavalo, sim, funciona com cachorro, né? A gente fala, como é que é? O vira-lata o caramelo lá. Cara, o caramelo aquele, ele bebe água do esgoto, ele come a carne podre de 3 dias e tá inteirão. O Lulu da Pomerânia, dependendo da raçãozinha, ele passa 3 dias com dor de barriga. Cara, por que Porque tu selecionou e tu perdeu rusticidade. E é o que a gente tá fazendo nas genéticas também. Então, se de um lado nós podemos atingir mais produtividade, de um outro lado nós temos que ter muito mais atenção em como nós vamos, porque senão é aquela coisa, não adianta nada eu pegar uma Ferrari, porque ela atinge 250 km por hora, 300, sei lá, e botar ela no interior do Mato Grosso da estrada de terra, né? Entendeu? E o cara vai dizer, cara, não vai. Não, mas é que ela é para alta performance, mas ela exige uma estrada melhor, ela exige uma... não posso botar qualquer gasolina? Não, tem que ser a premium, tal. Então, isso é o que é. Então, isso já vinha acontecendo uma movimentação. A gente vinha numa situação que não tinha nada de de químicos e biológicos, totalmente fora, assim como tinha antigamente, que nascia uma molécula a cada ano, e nós tínhamos cada vez mais a situação do clima. Então nós começamos justamente com essa provocação. Cara, como ajudar a tomar a decisão certa? E numa forma que para nós ficou muito claro desde o início, agnóstica. Ou seja,
Cara, não adianta eu vir aqui te dizer que eu tenho o melhor programa para te ajudar, mas eu sou da empresa X. Não existe, nenhuma empresa tem todos os produtos e o que interessa é, você como meu cliente, se eu for de uma empresa química, por exemplo, eu imagino que os caras tenham que querer que você compre para a situação que fizer sentido os meus produtos. Quando não fizer, não compre, porque não vai funcionar e tu vai reclamar. Então, na verdade, é entender que o cara vai ter que saber o que colocar e quando colocar e que isso era o desafio. Então, a DigiFarms, ela nasceu com esse objetivo. Cara, como é que a gente ajuda na decisão? Pegamos doenças da soja como primeiro grande objetivo, mas enxergando muito longe. Assim, ó, a gente tem 3 ondas já em execução. Então, a ideia é tomada de decisão, mas passando por outras etapas. Então, a DigiFarms nasceu como uma solução para ajudar no aumento de produtividade e rentabilidade. Inicialmente soja, depois expandimos para trigo, agora finalizando milho. Inicialmente doenças, aí depois nós colocamos todos os catálogos ali de produtos, já com os racionais de plantas daninhas estão todos prontos, eles estão sendo podados agora, virando produto. Tanto é que a gente está finalizando as mudanças de interface para entrar a solução já pronta para eles nessa versão nova. E entendendo também manejo de genética, qual é a melhor genética que eu uso? Para que eu vou usar essa genética? Por que eu vou comprar algo de alto potencial produtivo se eu não estou usando uma adubação de ponta? Entendeu? Qual que é a melhor data de semeadura? Quando que eu aplico cada produto? Qual é a melhor mistura? Qual é o condicionamento de calda que eu vou dar? Ou seja, tudo isso, ele empilha risco para o produtor. Porque o que acontece, as pessoas esquecem isso também. O pessoal fala assim, vou construir produtividade na minha lavoura. Como é que tu constrói produtividade, Paulo? Selecionando corretamente aquele conjunto de insumos que vão ser, e decisões que vão ser executadas. Só que tu constrói quando você está selecionando isso e você tem um potencial atingível. Depois que você planta, você não constrói mais, você protege. Você vai ter que evitar que os problemas aconteçam para aquele potencial ele terminar no real mais próximo do potencial. Ou seja, se você, mas tem problema de seca, tem problema de mais doença, tudo isso vai te tirando produtividade. E aí, se você tiver que fazer mais ações, vai te tirando rentabilidade também. Então, o ponto é, como é que a gente ajuda a construir uma decisão de produtividade e rentabilidade maior, mas como é que a gente ajuda a corrigir durante a safra essas questões todas, porque não tem coisa mais certa do que tu planejou vai mudar na agricultura. Sim. O cara ia plantar num dia, não consegue, o cara ia o clima disse que era um, era outro, e tudo. Agora mesmo, os caras estavam falando ali, esse ano, nossa, não foi aquele tempo que teve muita ferrugem no sul, né? Então, esse ano não é ferrugem. E aí os especialistas falando lá, cara, só tá atrasado. Olha como é que é. Só que o problema é que as pessoas têm que entender que é a mesma coisa do negócio. Você não peita mercado, você não peita tendência de cenários, né, de economia e tal. Você respeita e se planeja, se antecipa. Não é Grêmio Inter isso, como a gente fala no Rio Grande do Sul, entendeu? Não é o Fla-Flu. Cara, se for para lá, eu tenho que ter uma atitude. E para isso que foi construída a DigiFarms, tá? Como uma ferramenta simples, fácil de usar, muito acessível, que consegue ajudar no planejamento, para você entender o que eu faço, que genética, que data de semeadura para cada talhão, que produtos, que dose, mostrando eficiência desses produtos, eficácias. Tem mais de 52 parâmetros hoje sendo considerados, dados de clima em tempo real, de fontes, satélites de baixa órbita, com micro-ondas, radiofrequência. A gente está integrado já com Field View e está integrando com os outros. Agora está uma reintegração toda, porque os middlewares estão saindo, então tem um monte de coisa acontecendo. Mas o foco é o seguinte, cara, não vai ter como seguir aumentando a produtividade, fazendo o que a gente vinha fazendo, como agricultura. E a gente tem uma margem cada vez menor, a gente tem uma pressão por sustentabilidade cada vez maior, a gente tem uma demanda de mercado especialista por produto premium, soja com mais proteína, soja com óleo com mais características organolépticas para biofermentadores, soja com proteína com mais digestibilidade para ração, nananã. Cara, e aí o cara vai ficar com commodity, como é que ele vai direcionar a decisão dele? Então, para isso que a DigiFarms nasceu, nós temos 2 produtos, que é o DigiFarms Cropper e o DigiFarms Linked, na primeira onda. O Cropper ajuda o tomador de decisão na ponta, ou seja, o agricultor, o agrônomo, ou então, um farm manager, aqueles gestores de fazenda, o cara que toma a decisão mesmo do planejamento da execução. E o DigiFarms Linked ajuda para revenda e cooperativa, porque esses caras, os que não entenderam isso ainda estão entendendo, eles precisam retomar a entrega de valor ao produtor. Eles não são mais um meio, eles não são mais uma ponte de acesso ao produto e um intermediador somente. Eles precisam levar serviço. Eles não podem mais empurrar produto, porque acabou isso. Por isso que porque todo mundo tá brigando por centavos. Eu compro de ti se tu baixar 3 centavos, né? Então, assim, não é isso. Cara, eu preciso aumentar a produtividade. Se tu me entregar
o que eu quero e me ajudar realmente, eu vou comprar de ti. Nós vamos calcular junto aqui o que faz sentido, mesmo que o outro me venda 4, 5, 7 centavos mais barato, não é esse o ponto. O problema é que se tu hoje me diz para usar A e não faz sentido, ou nem você sabe, e o problema é que o turnover dos times de vendas são gigantes, 40, 50, 60%. Então tu imagina que esse ano o cara tá numa empresa, no outro ano ele tá noutra, e aí ele vai lá, fala pro produtor, cada um é numa coisa. E os gestores de revenda tentando entender, cara, como é que eu gerencio isso? Como é que eu entrego valor? E aí tem gente esperando que vai surgir uma única plataforma digital que vai resolver tudo. Não, vai o sistema que está se criando, né? Então, essa é a primeira onda. Na segunda onda, a gente tem o DigiFarms Scores, que é focado na parte de mitigação de risco, carbono, água e a parte mais voltado, né, à agricultura regenerativa e tal. E ela é basicamente scores, notas, que ficam por trás da plataforma e dão elegibilidade àqueles clientes a descontos para seguro, crédito e tal. E a terceira onda é onde a gente começa a fazer a aproximação com as trade, pensando nos CPGs, tá? Que são as indústrias. Então, como é que eu faço para pegar esse produtor e dizer para ele, olha só, cara, tem uma demanda na indústria para uma soja que tem um pouco mais de proteína e que não tem traços de tal produto A ou B. E aí, quando ele está planejando, ele pega essa opção e simula junto e diz, faz sentido para mim, cara. Porque é genéticas que eu já uso e são ajustes que eu vou conseguir fazer porque a DigiFarms vai me ajudar. Então, a DigiFarms faz a conexão, faz a orientação e promove a rastreabilidade. E ele ganha lá 15%, 20% porque ele vai estar entregando um produto que tem uma demanda de mercado, portanto, um premium price. Tem demanda bombando. No Brasil, infelizmente, a gente vai precisar fazer um dever de casa pela parte da logística. Tudo é muito difícil. É muito longe, o cara mistura soja de todo mundo e leva na moega tudo junto. Esse mercado demanda que seja feita essa separação. Aqui eles têm essa estrutura pronta, né? Então eu vejo que vai acabar direcionando muito para a produção de mais valor agregado em algumas dessas culturas. O pessoal está chamando de specialty row crops, que seriam as culturas de grãos especialistas. Ou então purpose driven crops, que seriam culturas orientadas a propósito, entendeu? É soja, mas ela é uma soja que está sendo plantada nesse talhão focado em biofermentação. Então é 100% no óleo para ou não. Aqui é 100% focado em qualidade proteica, entendeu? Entendi, então e aí quem sabe nisso, infelizmente o Brasil pode não estar tão nesse mercado no primeiro momento, mas faça com que a gente tenha mais espaço para commodity e com isso a gente melhora a estrutura e consegue começar a beliscar esse mercado de specialty row crops, né? Então, resumindo, é isso. É essa posição que a gente está, a visão que a gente tem de uma entrega de longo prazo. Por isso que a gente não fez um monte de rodada, porque a gente não queria se diluir para um momento que a gente estaria pronto. A gente ficou fazendo o quê? O dever de casa é de construir as peças. Então, cara, peças, quais são as primeiras peças? Estruturas básicas de produto, funcionando, entregando produtividade, A gente entrega ali 3, 4, 5 sacas a mais, uma área lado a lado, cara, só ajustando decisão. Isso aí tem uma ciência por trás imagina, de 2015 para 2024, estamos falando de 9 anos, sendo que o Bala traz uma experiência técnica de mais 20 anos para trás, entendeu? Eu trago uma experiência mais na parte de negócio. Então, há uma solução que é extremamente acessível. Tanto é que aqui nos Estados Unidos, a gente ficou 2 anos validando com processos que são muito regrados aqui, né? Para validar, testar, e agora a gente entrou em fase comercial. Depois de ser validado, virar official tech partners de algumas empresas, e agora a gente começa a entrar no mercado realmente. Legal. Mas provando que não é uma solução que foi feita para o Brasil, porque o pessoal confunde, sabe? O pessoal acha assim, cara, pegaram uns dados lá, aplicaram uma modelagem e é isso. Não, o agro é muito complexo. São muitos layers em cima de layers. O GPT do agro, cara, ele pode, não vou dizer que não vai acontecer, mas vai ser muitos fatores. Não tem dado suficiente, né, ou dado bom, né, no fim do dia. Dado até tem, mas pra você confiar neles... Ele não é correlacionado. O que eu falo, Paulo, e a gente tem desde o início da DigiFarms, o trabalho foi esse, como é que a gente fez? A gente decompôs os parâmetros de produtividade e a gente reconstrói isso em tempo real. Por isso que a gente gera o próprio dado de ensaio. Por exemplo, a gente começou em 2015 rodando ensaio. A gente nunca parou. Pega, por exemplo, áreas aqui, Tennessee, aqui em Illinois, Indiana, a gente está gerando dados desde 2023. Mas no Brasil, desde 2015, cara, áreas de diversos locais, e Paraguai também, que tem acesso a produtos diferentes, né, que vem antes. Tu pega, por exemplo, no Rio Grande do Sul, uma área que a gente fez do dia de campo, cara, 87 variedades de soja em 3 épocas de semeadura, numa estrutura matricial com centenas de combinações de produtos diferentes na transversal. Então, a gente extrai ali os parâmetros para manter a plataforma sempre atualizada. Paraguai tem acesso a produtos que vão ser lançados daqui a 2, 3 anos aqui, 4 anos, porque a barreira regulatória deles é menor. Então a gente também traz isso com vantagem. Então ela combina tecnologia com ciência, dado real e agronomia, né? Agronômica.
quando a gente entra um pouco nessa área de tecnologia, de agtechs e tudo mais, né? A gente percebe que nos últimos, vamos dizer, 6, 7 anos, né? Muitas empresas vieram com as suas plataformas, né? O produtor tem 2, 3, 4 plataformas que ele usa, elas não se conectam, ele não toma decisão baseado naquilo, ele não preenche tudo, né? O ERP não conversa com o caderno de campo, então assim, quando você consegue colocar essas coisas junto, né, cara, pra tomar decisão mesmo de fato, e a gente sabe, né, uma decisão que você toma e que te economiza tantos reais por saca ou que te faz fazer uma aplicação a menos, cara, isso no fim do dia é o que resolve a vida do cara, né? Porque na verdade ele vive uma vida de decisões descontextualizadas o tempo inteiro, cara. É aquela história assim, eu vou usar porque o vizinho falou que é bom, ou não vou usar porque o vizinho falou que não é bom. Qual que é o contexto dos caras que disseram A, B ou C, entendeu? Então é difícil conseguir enxergar essa realidade, pensando também que as propriedades, elas são múltiplas, no sentido de que são talhões com manejos diferentes, genéticas diferentes, e tu tocaste num ponto importante, Paulo, que é esse desafio do ecossistema, tá? O que acontece? As pessoas, se a gente olhar hoje, qualquer empresa, pode ser uma microempresa, ela não consegue ter um sistema. Não, eu não vou dizer que é assim, mas é assim, porque... Não, vamos só avaliar a realidade. Só para você ter uma noção, a gente estava fazendo agora, mês passado a gente estava fazendo o plano de orçamento para 25 e tal. A DigiFarms tem 21 sistemas, 21 plataformas que a gente contrata. Aí tu vai dizer, cara, mas uma empresa pequena, uma startup, early stage, tem 21. Desde Google Workspace, pegando ali Notion, pega ali, né, HubSpot e tal, até Sentry, Databricks e outros que são específicos para áreas dentro do negócio. Mas são plataformas que a gente tem que usar, a parte de gestão financeira e tal. Aí tu vai dizer o seguinte, cara, eles estão conectados, alguns sim, alguns não. E a gente tem que se virar ali tentando fazer algumas integrações e tal. Tu imagina um mercado desse, de gestão de negócio, que já tá maduro, já tá nisso há um tempão, não tá consolidado, o que sobra pro agro, que tá tudo acontecendo e tá tudo tentando... Então, o que é o desafio que a gente está enxergando? É justamente, primeiro, tem um refinamento, as soluções boas ficam no mercado, óbvio, e tem muita coisa que entra, que não se sustenta porque também não vai ter escala, outro que é muito especialista, outro que vira consultoria e aí não tem escala também, e aí começa, né, muda o negócio. Mas o ponto é, eu vejo, nós vamos ter algumas ferramentas que o produtor vai estar usando e essas ferramentas interconectadas, mas ele vai ter acesso a soluções separadas, não vai ter um sistema único, porque, como diziam lá, será que não vai ter um Windows do agro? Cara, nem o Windows é a sua base, então tem o resto tudo. Então, se tu olhar hoje, a gente enxerga o quê? E a gente está, alguns já conectados e outros integrando, esses ecossistemas, por exemplo, você tem John Deere, você tem essas outras plataformas, né, de mecanização e tal. Cara, esses caras é uma parte fundamental, porque o dado, toda a parte de telemetria, toda a parte de informação tá ali. Então isso tem que ser integrado e isso ajuda a automação, ajuda a uma série de informações. Você vai ter sistemas de gestão financeira, nós temos no Brasil, pega toda a Farmbox, pega a Egro, cara, software de gestão financeira, gestão, né, de operação ali. Ok, mas o cara não tem nada agronômico ali dentro que ele consiga. No máximo um sistema de manejo de pragas e tal para criar. Mas e aí? Caderno de campo digital, né? Aqueles negócios que eles colocam. Isso, o caderno de campo e tal. Mas não tem nada de inteligência que joga para lá. Aí tu tem um monte de sensor, cara. Aqui os produtores sensor da com pau, porque é barato, é fácil eles comprarem. Então a gente estava falando sobre estação. Até um amigo mandou, cara, tô tentando entender a demanda por estação meteorológica. A gente tem um produtor com 2.000 acres que tem 16 estações meteorológicas. Nossa. Só que não resolve, cara, porque o que adianta só o dado meteorológico? E tá calibrado? Não tá. Onde é que tá isso aí? Tá só na baixada? Agora tem sensor embaixo do dossel, tem sensor que vai em cima que tira foto. O que o produtor nos fala? Cara, eu não sou um analista de sistemas, eu não quero esse monte de gráfico, esse monte de tela aqui. Eu quero que isso se transforme numa orientação de decisão. Não é um monte de mapa que eu quero enxergar. E isso foi o ponto de ação desde o início para a DigiFarms. Tanto é que aqui a gente está se colocando como um integrador que gera propósito. E a gente quer levar isso pro Brasil, porque o mercado aqui tá um pouco mais maduro. Então a gente tem aprendido algumas coisas aqui e a gente tá levando pro Brasil. Então fica aquela situação assim, ó, o cara tem sensor
por exemplo, Sport Trap ou Smart Trap, né, de inseto ou de esporo e tal. Cara, esse dado na tela é mais um dado, não vai nada, é useless. Agora, pega esse dado e a gente traz para dentro da DigiFarms, essa informação ainda dá mais um layer, mais uma camada de ajuste em cima de recomendação e tal, e isso gera valor para o produtor. Ah, mas então ele não vai precisar do sensor? Vai, porque ele enriquece o dado que está sendo trabalhado. Da mesma forma, então ele não vai precisar fazer gestão financeira, o gestor financeiro dele tem que ter, porque aí eu levo informações para esse gestor do ponto de vista de eficiência dos produtos, eficácia das aplicações, potencial produtivo e tal, e esse cara também retorna em cima de custo de operação para ajudar na decisão. Então eu vejo que a gente vai ter quase como se fosse assim, ó, um ecossistema de soluções interconectadas e outras soluções conectadas nelas. E o produtor vai ter que estar usando algumas ali, vai estar usando 4, 5, 6, só que ele não vai estar nessa de eu estou usando a informação não vai para nada mais. Por exemplo, hoje, a gente tem... O cara não está integrado, Paulo. Ele tem que ir lá e dizer, cara. A DigiFarm é fácil de usar. Ele monta, por exemplo, o cenário lá, ele basicamente é quase um game. Deixa eu pegar genéticas diferentes. Ele pode pegar... Ela não diz assim, faz isso. Ele vai lá e diz, cara, eu quero selecionar de uma base, ou ela te dá um shortlist que faz sentido para aquilo. Produtos que têm eficácia naquela situação, para aquela genética, para aquele local, para aquela altitude, longitude, latitude, tudo, para aquela condição de clima. E você vai selecionando e vai enxergando, né? E ela vai gerando as orientações. Mas durante a safra, depois que tu seleciona um desses aí, é questão de ajuste de time, eficácia caindo, tu vai ter que botar uma mistura e tal. Agora, o cara aplicou, ele tem que dizer, apliquei. Ele não tem integração, entendeu? Sim. Agora, integrado, quando ele aplica lá, cara, já entra para DigiFarms dizendo que ele aplicou, já sabe a vazão, volume, a hora de início, hora de fim, isso já vai para uma eficiência adicional que a gente chama de eficiência final. Isso já pode jogar para um ERP, um sistema de gestão financeira, para ele saber qual foi o custo total, qual foi a eficácia total, qual é a correlação. Depois, e na hora tu já tá pegando NDVI, tu já tá pegando, depois tu pega o dado do mapa de colheita e cruza. Olha a riqueza dessa informação. Mas é uma informação que não é um monte de dados, é uma informação, sabe? Essa é a ideia, sabe? É interessante, porque isso é uma demanda, né? E, assim, eu imagino que para o mercado dos Estados Unidos, que de alguma maneira está um pouco mais maduro, né? Como você comentou, isso é uma necessidade mais premente, né? Mas quando você vê alguns produtores do Brasil que de alguma maneira já estão um pouquinho mais à frente, eles já estão começando a sentir essa necessidade, né, cara? Com certeza. Mas aí, Alexandre, você tá morando nos Estados Unidos, né? Você comentou aí com a gente já desde 2022, né? Você comentou. Na verdade, eu tô aqui desde 22, não vai e vem. Eu me mudei em 23, que a minha família veio pra cá. Eu considero me mudar quando a família veio. Eu tava aqui praticamente grande parte do tempo, mas ainda não com a família. Sim, sim. Mas aí, cara, é uma realidade completamente diferente, né? Assim, eu fui aos Estados Unidos 2 vezes, inclusive nos encontramos aí, né? Na última ida. E a gente percebe o quão diferente são as pessoas. A agricultura, o jeitão do agricultor é mais ou menos o mesmo, né? Mas o como fazer é muito diferente, né? E tudo que tá em volta da produção ali também é muito, muito diferente do que a gente vivencia aqui, cara. Conta pra gente aí, pra gente ir terminando aqui, cara, quais são os principais desafios, assim, que você tem enfrentado nessa abertura de mercado, vamos dizer assim, né? Agora, de fato, entrando comercialmente, né? E que insights aí que você pode trazer pra gente de negócios, pensando no Brasil, pensando nos Estados Unidos, né? Especialmente nessa área sua aí de tecnologia e agronegócio, cara. Essa é uma pergunta que dá pra fazer, eu acho que um podcast só disso, né? Primeiro, eu queria só trazer uma coisa que é meio óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, que, cara, tudo na vida é prós e contra, tudo. Então, tudo é perfeito, tudo é, não, o Brasil não funciona, Estados Unidos é maravilha, ou não, pra aí que vai funcionar, ou não, aqui que é o futuro, Estados Unidos está estagnando. Nada é prós e contras, tá? Tudo tem sua, né, nada é, desculpa, só um ou só outro. Tudo tem seus prós e contras, né? Então, a vinda pra cá, pra nós, ela é a forma de conseguir fazer com que a operação cresça, principalmente enxergando a necessidade para o Brasil.
resumindo, é o seguinte: se a gente fosse só pensar em Brasil, tivesse construído toda a nossa jornada só para Brasil, a gente sabe que a disponibilidade, a maturidade, o willing to pay, que a gente chama, que é o quanto disposto está a pagar e quanto que está pagando, é menor, o mercado é menor, o mercado é menos orientado a dados, é menos a decisão de dados, e isso faria com que a gente tivesse que andar mais devagar ainda. E a gente sabe da demanda, que é o nosso grande ponto, cara, não tem, Paulo, se a gente olhar na missão mesmo, na nossa missão e visão, não tem como a gente resolver o problema de produção de alimentos se não for a partir dessa inteligência do que fazer e quando fazer e para que fazer. Não tem outro jeito. E a gente parece aquele estudante, assim, eu tô falando da humanidade, tá? A gente às vezes parece aquele estudante que tá esperando chegar à véspera da prova para pegar o conteúdo e estudar e ver o que vai acontecer, e aí ele se apavora que tem um monte de coisa que ele não sabe. Porque a gente sabe da expectativa, né, que a gente tem de demanda de alimento crescer. Isso não é expectativa, isso é uma realidade. E que não é uma situação que às vezes as pessoas, eu tenho conversado às vezes com... Os caras se colocam em si mesmados no sentido de, cara, mas difícil eu não ter o que comer. Eu sei, cara, tu tem condição. Mas não é só tu, cara. Tem gente que vai ter que ter proteína, que vai ter que ter... Às vezes os caras estão falando dessa impressão de bife e tal, os caras vão lá e dizem assim, não, cara, capaz que eu vou comprar bife impresso de proteína de soja. Eu vou comer o meu ribeye, vou comer o meu entrecô, minha picanha aqui no Mato Grosso. É óbvio, tu pode, mas tem um monte de gente que ou ele vai comer inseto ou ele não vai comer, se nós não resolvermos isso nos próximos anos. Então, esse desafio da produção de alimento, que a gente tem que trazer para a mesa, porque em última instância é isso, mas como os produtores sempre falam, cara, sustentabilidade e segurança alimentar, para mim, vem depois do resultado no meu bolso, porque sem resultado no bolso eu não planto mais, eu vou sair do negócio. Então, eu acho que tem um elemento que é fundamental a gente entender, e eu trago como cada um, o produtor tem que estar pensando, cara, daqui a 20, 30 anos, eu vou estar aqui, não, eu já tô velho, tá, mas o meu filho vai estar aqui, alguém vai estar aqui, como é que vai estar, como é que eu vou estar, como é que eu me preparo hoje para isso? E aí eu acho que entra essa necessidade da gente abrir a cabeça, da gente entender a decisão diferente e tal. Uma coisa que é muito diferente aqui é que o americano é mais orientado a dados que o brasileiro, é muito mais orientado a dados, eles são apegados a dados, tá? Eles são extremamente processualistas, ao ponto de muitas vezes serem muito engessados. Sim, o brasileiro, ele é muito mais do improviso. Assim, Paulo, se a gente olhar para trás, cara, era difícil a gente ser orientado a dados, tentar ser um gestor com inflação e plano cruzado, plano cloro, aquele negócio. Ninguém conseguia planejar nada, né, cara? Então, o que a gente virou? A gente virou aquele sobrevivente na floresta que não sabe se chove, se neva, se deu, e todo dia... É o empreendedor brasileiro, né? É o típico empreendedor brasileiro. É isso aí, é o cara que é bom de improviso, o cara que diz, cara, não planeja nada, segue, toca e faz. Que aí a gente vai se ajustando e eu confio, eu sou um cara bom, eu não justo. Só que a gente exagerou isso pro lado, principalmente que hoje já não tem tanta inflação, tem um pouco, agora retomou um pouco, mas comparado com o que a gente tinha, a gente precisa ter um contexto de planejamento. Aqui, esses caras são focados em previsibilidade. Eles ficam desconfortáveis em imprevisibilidade. Para isso, eles gostam de processo e gostam de gestão e gostam de dados. Para escolher escola para filho, é tudo no número. É o GPA, é o SAT, o score que a escola tem no estado em relação a não sei o quê. Eles têm o score da distância média que cada aluno tem dividido pelas milhas da escola. Cara, é louco isso. Eles querem olhar uma coisa na outra e coisas, por exemplo, que a gente viu no Brasil, que a gente farms levava, e os caras, que legal, cara, então eu tenho as eficácias todas, não sei o que, o cara fala, cara, eu quero que resuma isso num número pra mim. Como é que eu comparo cada um desses aí em um número? Aí eu falo, claro, faz sentido, o brasileiro nunca pediu, porque ele quer... Ele quer continuar tomando as decisões ainda, né? Ele quer ter o repertório. Na verdade, esse cara também quer tomar decisão, mas ele quer que tu esmiúce, pra ele conseguir dizer, eu não quero, ele quer deixar menos espaço por eu acho que. O brasileiro, ele gosta do eu acho que, sabe? Porque a gente sabe que, cara, eu tenho meu feeling, eu tenho meu, né? Tem um amigo meu, até já falecido, ele dizia assim, ó, o único cara que ganhou dinheiro com feeling foi o Robert Morris, aquele que cantou aquela Feelings, Nothing More. Esse cara ganhou dinheiro com feeling, que o resto, cara, a gente demora pra ter, quando ter, a gente já viu que foi tarde e tal. Então, primeiro ponto, dificuldades pra entrada aqui, cara. Tem dificuldades relacionadas, óbvio, básicas, é língua, é a questão cultural, isso é normal. Por mais que o cara diga, mas eu vou todo ano. Eu fiquei vindo os últimos anos, todos os anos pra cá, até pra adaptar minha família, porque os caras não tem outro jeito, porque assim, os fundos botam isso como base. Se
tu quiser buscar um fundo aqui depois, se tu não tiver aqui, não for um dos empreendedores iniciais, não for o cara que toca e que abre, não vai funcionar. Então não adianta tu contratar um country manager, a não ser que tu seja uma empresa constituída, uma multinacional. Ah, não, eu vou construir agora, eu vou entrar nos Estados Unidos, vou lá, vou botar. É diferente, mas no nosso caso, a gente tem que construir estrutura, construir time, falar na universidade, fazer palestra em evento, tá? Isso tu tá levando a tua marca. Então, tem uma dificuldade inicial que é de ambientação, tu não tem networking nenhum, né, Paulo? No Brasil, a gente liga pro fulano, fulano conhece o ciclano, tal. Aqui tu começa do zero, começa tendo que construir base do zero. Tu começa 2, 3 passos atrás, porque os caras, cara, quem é esse maluco? Lá do Brasil, dizendo que tá fazendo um troço que ninguém tá fazendo, vamos ver o que é. E aí, óbvio, tu começa tem que ser muito estratégico, é um jogo de xadrez. Eu preciso falar com o Paulo, porque o Paulo vai me apresentar pro João, e o João é parceiro do Mário, que nós vamos fazer o piloto, entendeu? Então tu tem que ir entendendo, cara, não vou direto no Mário, mas não me ouve. Então teve um trabalho de 2 anos e pouco aí, de estruturação dessa entrada. Eu digo assim, que se a gente não tivesse feito um planejamento lá, não digo planejamento, mas uma visão, antes do planejamento, uma visão de onde é que a gente quer estar, o que a gente quer estar. Pra DigiFarm ser acessível, democratizar o acesso, ela não pode ficar isolada. A gente tem que ir para esses outros mercados, que são os principais mercados do agro. E para isso nós vamos ter que ir para os Estados Unidos. E para ir para os Estados Unidos nós temos que ter uma solução que seja escalável. E para isso nós vamos ter que ter uma forma de ir lá e abrir o mercado. Então tudo isso estava nas premissas. E no momento que a gente começa a vir aqui, a gente começa a enxergar o que funciona e o que não funciona. Putz, cara, essa nossa abordagem... Quer ver um negócio muito engraçado? O produtor aqui, ele pergunta sempre uma coisa que o brasileiro nunca nos perguntou. O produtor brasileiro não pergunta. Por quê? Porque não tá na nossa cultura. Que é o quê? Quanto tempo isso vai me consumir, entendeu? Porque quando a gente tá falando com o produtor no Brasil, qual é a preocupação do cara? Cara, quanto é que custa isso aí? Ah, isso aqui vai te custar R$6 o hectare por ano, R$5 o hectare, R$7, depende do tamanho da área lá do cara. Isso aí é o que vai custar a tua licença. Vai custar lá 20 quilos de soja, tananã, se tu pegar todo, tá ok. E quanto que isso me gera? Cara, a gente tá gerando esse número de aumento de produtividade, vai gerar essa segurança de decisão, tu vai conseguir melhorar a tua margem tanto, tu pode não sei o quê. Aí o cara vai olhar isso aí pra fazer uma conta de um menos o outro. E pronto. Aqui ele pergunta isso, qual é o teu ROI? Já pergunta o ROI. Qual é o ROI? Aí tu tem que dividir um pelo outro, e tá dentro de, cara, quantas vezes tu se paga? Sim. Tu tá me trazendo. Agora ele pergunta, tá ok. Então tá, então custa 10 e gera 20. E eu tenho 10 então de ganho. Quanto me toma de tempo? Só pra eu saber se esses 10 paga esse meu tempo. Vale a pena. Entendeu? E nunca... Então, assim, são mudanças de cultura. Porque na base é a mesma coisa. O produtor tá ali, tomando a decisão dele, tomando o risco dele. Só que num cenário completamente diferente, né, Paulo? Porque, por exemplo, as margens do Brasil, pros caras daqui, é Disneylândia. Não existe isso. A margem caiu muito, eu sei, as margens do Brasil, mas não tem como. Os caras vivem com uma margenzinha mínima aqui. Os caras não tem como ter funcionário aqui. Custo é alto. Então, normalmente, quem ajuda ou é filho, tal, é muito familiar, ou então o cara até tem aquela coisa dos estudantes, né, que vão fazer um summer work lá e tal, mas não é aquele negócio que nem o Brasil que o cara consegue construir. As áreas médias são menores. O cara não tem aquele monte de safra. O cara tem olha aqui, ó, nevou hoje de manhã, tá branco, tudo branco. Sim. Aí eu te pergunto, o que o cara vai fazer agora? Nada. Então, tanto é que agora a gente tem os eventos, né? Eu brinco que os caras são bons de planejamento porque eles ficam enfurnados 4 meses do ano porque tem neve, né? Então tem que fazer alguma coisa, vou mexer na planilha aqui. Né? Não, e tem um elemento que é engraçado, que é o seguinte, eu tava falando esses tempos com até um professor de inglês. Ele me disse assim, ó, ele mudou pra Colômbia, só que ele é daqui, dos Estados Unidos, e ele morou aqui em Wisconsin. E ele falou assim, ó, cara, tá claro pra mim a diferença. O cara aqui, ele não precisa planejar nada. Ele não vai ter nada que vai mudar. Ele levanta, se ele der tudo errado, ele senta embaixo de uma árvore, dorme, pega uma fruta e come. Cara, lá não. Tu tem que se antecipar. Como é que tu vai produzir comida? Como é que tu armazena? Porque vai vir neve, tu vai ficar sem isso, tu não tem não sei o quê. Então ele falou, esses intempéries fizeram com que eles tivessem que, entendeu? Aí tu vai dizer, mas e lá no sul, cara, não tinha nada. Ok, mas é que daí tu tinha outra cultura, mas mesmo assim tu tinha pessoas daqui indo pra lá e vice-versa. Então tu tem uma cultura do país, né? Mas resumindo, aqui tu tem são áreas menores, teve um gap geracional, principalmente anos 90, final dos 80, 90 e início dos anos 2000. Na verdade, início dos anos 2000 começou a mudar isso, que foi aquele período antes, eles não incentivaram seus filhos a ficarem na propriedade, porque o agro não era o que era, tal, então todo mundo foi fazer medicina, direito, sabe, essas coisas assim. E aí esses caras saíram e agora os pais falecendo ou, né, sem condição de tocar, eles não têm como voltar. Por isso que tem muito farm manager
muito. O Farm Manager é um cara que assume tudo. Ele toca compra, gestão agronômica, venda. Esse cara praticamente ele assume a propriedade e ele ganha por gatilhos em cima do modelo de negócio bastante sofisticado em cada um desses negócios que fazem parte da gestão da propriedade. Então tem muito disso. Então os Farm Managers estão crescendo, são caras que estão tendo áreas maiores, porque na verdade estão assumindo essas duas propriedades. Só que a nova geração, os caras que agora estão se formando, que são esse pessoal dos anos 2000 e pouco, 2020 ali, esses caras voltaram para a propriedade. Só que eles voltaram dizendo assim, ó, eu não vou ficar que nem o pai, que não tinha nada além do que farming. Não, cara, eu quero ir esquiar em Austin, eu não quero ficar no inverno pensando, tá? E aí esses caras querem o quê? Tecnologia. Legal. Que vem em cima do quê? Da orientação a dados. A gente fez uma dinâmica em North Dakota, que a gente participou de um evento que tinham vários produtores. E aí a gente sentava eram várias mesas, eles iam circulando e a gente ia perguntando. E o cara chegou e falou assim, eu perguntei pra ele, Paulo, cara, o que é que tu gostaria que tivesse hoje? Eu tenho que pensar do meu lado como provedor de solução que te ajudaria, que te resolveria alguma coisa, mas não pensa tecnicamente, não pensa num probleminha que tu tem lá na ponta e tal. Pensa numa situação clara que é uma dor pra ti. Sabe o que o cara me respondeu? Cara, eu quero qualquer coisa que me faça chegar em casa mais cedo no verão pra ficar com as minhas filhas. Porque verão aqui, tem que entender que o cara, às vezes ele tem outro emprego, o produtor aqui. Cara, eles trabalham em outro lugar, porque, por exemplo, o que ele vai fazer de outubro, novembro até abril? Então eles têm outros trabalhos, eles fazem outras coisas e tal. Esse cara, no verão, é férias das crianças. Esse cara ele tá fazendo tudo na propriedade. Ele planta, ele aplica, ele faz isso, ele faz aquilo. E ele diz, cara, eu saio de manhã, elas estão dormindo. Eu chego de noitinha, elas já estão podre dormindo, cansadas. E eu ouço pela minha esposa. Brincamos com a mangueira, brincamos de piscina, brincamos disso. E aí vocês ficam criando solução para fazer com que ao chegar em casa eu ainda tenho que ficar 1 hora olhando tabela, 1 hora olhando gráfico, 1 hora olhando um monte de mapa que eu não sei o que fazer com aquilo. Cara, simplifica esse troço para mim e me faz chegar mais cedo em casa, por favor. Cara, aquilo ali para mim é o que tinha que ter gravado. Foi um statement para mim que foi assim, pô, cara, o cara é isso, cara. Ele quer aumentar a produtividade e a rentabilidade, mas sem precisar virar um escravo do troço. Sim, legal. Então, resumindo, na essência é a mesma coisa, margens diferentes fizeram com que eles tivessem, o brasileiro agora, as revendas mesmo estão tendo que espernear porque as margens estão caindo, o modelo está mudando, elas estão tendo que se reinventar. O produtor está tendo que enxergar que a decisão vai ter que ser mais importante, mais ajustada, porque todo esse mercado, genética, tal, tá mudando, não tem produto mais que faz mágica, é a diferença e as ordens e tudo que vai mudar e fazer certinho, e que a margem apertou. Então, eu acho que isso faz com que... Agora, entrar daqui, cara, é aquele desafio de tu internacionalizar. Tem toda uma parte burocrática, tem uma parte, por exemplo, pensando em startup, tem várias soluções boas no Brasil que estão cheias de concorrente aqui. Então o cara vem pra cá, não faz sentido pra eles, entendeu? Dizer, cara, pra quê? Imagina o seguinte, vem um gringo, isso que a gente tem é esse negócio vira-lata, né? Do brasileiro dizer, não, é americano, então é melhor. Aqui eles não, cara. Assim, cara, só um pouquinho, eu tenho um negócio aqui que é do Paulo, que é meu colega aqui, meu irmão. E esse maluco tá vindo lá, não sei da onde. Pra que eu vou usar? Não faz sentido nenhum. E tem um outro problema, pessoal de startup que tá nos ouvindo, que é o seguinte, teve muita startup que teve que fazer muita rodada, diluiu muito, e quando vem pra cá, tu dá 2 passos pra trás, cara. Porque tu divide o teu faturamento por 6, entendeu? A tua estrutura, ela é diferente, e aí o cara olha e diz o seguinte, cara, ok, tu tava indo pra uma Series A, eu fiz uma Series A no Brasil, aqui tu não é Series A. Aqui, pra ti ser Series A, tu tem que faturar tanto, que é X de dólar, e tu tem que ter um valuation de tanto. E aí o cara e outra, eles já põem uma penalidade. Não, só um pouquinho, vamos provar valor primeiro e tal. E aí o cara olha e diz assim, pô, cara, mas tu tá com 60%, 50%, 40% diluído, pra te voltar 2 casas aqui e fazer mais 2, 3 rodadas, acabou, né? Acabou teu negócio, eu não vou conseguir te reter, entendeu? Então eles geram essa dificuldade, assim, por isso que eu digo, assim, ó, tem que enxergar o longo prazo. Não dá pra ficar construindo o dia a dia, embora tudo é muito complexo, tem que se ajustar, tem que ver custeio, tem que ver, né? Só pra não deixar de falar, tem um negócio que eu aprendi aqui na pior maneira, que eu achava que era um grande diferencial nós termos um custo menor de estrutura de time, principalmente no Brasil. Só que existe um trauma nas empresas que rodaram naquele período que tinha muito dinheiro nas empresas de tecnologia aqui de fundo, porque eles terceirizaram muito a mão de obra de programação e pegaram gente de tudo que é lugar do mundo. Só que eles colocaram, cara, a performance é muito menor, sabe? A entrega é menor, o engajamento é menor, o turnover é maior. Então, assim, ó, eles têm essa situação muito da métrica. Então, ele falou assim, cara, ok, tu tem 10 caras no Brasil,
ok, que custa o que custaria 3 aqui, beleza. Mas com essa eficiência tu não consegue rodar aqui, porque tu não vai conseguir ter 10 caras aqui, entendeu? Então isso, no início, o pessoal, por isso a gente desde o início, sempre trabalhando processo, eficiência. Esse ano a gente fez mais uma ajustada. Eu digo assim, a gente tá fazendo um treinamento para ir para a Série A, para jogar no Barcelona, jogar com Madrid, Real Madrid, entendeu? É isso, a gente saiu desde 22, quando a gente começou a vir para cá. Cara, mas precisa tudo isso? Não precisa se tu for jogar no Zequinha, mas se tu for jogar com o Real Madrid, tu precisa. Sim. Porque não é, como é que é? Não basta o rei ou a esposa do rei ser... A esposa, não basta ela ser recatada, ela tem que se mostrar recatada, né? É isso aí, entendeu? Muito bom, cara, muito bom. Pô, Alexandre, a gente poderia ficar muito tempo aqui conversando, cara, sobre esse último tópico mesmo, rende um episódio inteiro, né, cara? Mas quero agradecer sua participação aqui no Agro Resenha. Sei que aí nos Estados Unidos tá uma friaca do cacete. E cedo pra caramba aí também, né? Mas tenho certeza que quem esteve com a gente aqui até agora aproveitou demais aí. Então, muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, cara. Obrigado, Paulo. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Aqui a gente tá com -7 de sensação térmica agora. Ah, que delícia, hein? É inverno, não adianta, né? Mas o que eu queria dizer é, espero que o pessoal tenha uma ótima safra aí, a gente tá indo, né, já da metade pro final em algumas regiões, que a gente tenha um excelente Natal, um ótimo Ano Novo, e pensando nesse momento que a gente tá aí como seja um produtor, seja um agrônomo, eu tenho brincado que os novos agrônomos, eles precisam ser o Batman, cara. Sabe por quê? Porque o Batman, ele é um super-herói que não veio de outro planeta. Ele usa tecnologia, entendeu? Então, assim, cara, por que o Batman voa, o Batman faz isso? Porque ele tem o cinto de utilidade que, claro, ok, ele mesmo fez o funding, né? Ele mesmo pagou a tecnologia dele. Não precisa, eu posso pagar a assinatura para ter umas soluções e criar meu cinto de utilidade. Então, eu preciso entender que a agricultura mudou, o que funcionava 10 anos atrás não funciona mais, e que eu preciso também conectar com essa demanda de produção de alimento, com acessibilidade e com a oportunidade que está se abrindo. E a gente entender que não adianta eu peitar a mudança. Olha o que aconteceu com Uber, olha o que aconteceu com Netflix, né? Pega toda essa realidade, máquina digital, tudo. O cara diz, não vai pegar. Cara, tem uma curva, né? Se a gente olhar lá a estrutura exponencial de crescimento, tem um período que fica, né, chamado de parte da decepção, né? O dedo da decepção, que fica ali, isso não funciona, isso não funciona. Daqui a pouco, o troço surge e a gente perde. Olha os drones hoje, né? Cara, fizemos toda a pulverização de ensaio aqui, em 2 áreas aqui, numa parceria que a gente tem com a GDM, numa outra área, toda com drone, cara. Toda com drone. Antes de pegar... 5 anos atrás a turma falava que não ia virar, né? É aquilo de uma tecnologia dar suporte para outra, entendeu? É isso aí. Então a inteligência de imagem junto com pulverização, junto com bateria, junto com uma coisa vai melhorando. É isso aí, mas obrigado novamente pela oportunidade, foi um prazer. E quem quiser entrar em contato, pode me procurar ali no LinkedIn, Alexandre Chequim. Também quem quiser conhecer mais sobre a Digifarms, digifarms.com, é um site geral ali, pode nos procurar, os mesmos nomes no Instagram, no Facebook, e, né, fazer uma demonstração ali, uma reunião online sem compromisso. Seja você um produtor, um agrônomo, a gente está tendo consultores que estão hoje usando a Digifarms para levar mais valor para os seus assistidos, e seja você uma revenda que está dizendo, cara, eu preciso entregar valor, eu preciso aumentar a produtividade do meu cliente, eu preciso aumentar a decisão. Você vai orientar e vai ajudar esse teu cara a aumentar a produtividade com base no teu portfólio, como você achar, mas a gente vai conseguir te ajudar nisso. Acho que esse é um recado final aí, Paulo. Bom demais, cara, bom demais. Enfim, cara, agora é o seguinte, vamos para uma outra parte aqui desse podcast, rapidinho, que é o nosso glorioso quiz, cara. Vamos nessa? Vamos lá, toca a ficha. Quiz. Ó, eu prometo pra você, não tem pegadinha. Eu vou te fazer umas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à cabeça aí, tá certo? Tá bom. Alexandre Chequim, conta pra gente, cara, qual que é a sua música antiga predileta, meu cara? Cara, música, eu gosto muito das músicas do Frank Sinatra. Ó, aí, ó. Na verdade, eu não tenho uma favorita, tem umas 3 ali, mas, cara, aquela que ele fala do, né, I've got you under my skin, pra mim ela tem eu acho ela muito, muito tocante, assim, quando eu tô mais numa vibe mais romântica e tal. Aí tem aquela Fly Me to the Moon, é uma que me dá mais aspiração e tal. Mas, cara, eu sou um cara muito eclético, eu ouço muita música.
de tudo que é estilo. Eu gosto de música. Se tu perguntar, mas tua música favorita é... Cara, eu gosto muito de Beethoven, muito de Bach. Eu gosto muito de música contemporânea também. Mas, assim, é aquela música que eu era ainda jovem, comecei a ouvir o Frank lá e, cara, timbre. E quando eu ouço, ele me lembra dela. Sempre me pergunta, eu falo dela. Mas, bom demais, cara, bom demais. E conta pra gente, cara, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Pra mim, os Estados Unidos sempre foi um lugar que me trouxe essa visão de oportunidade, de crescimento, de espaço, né, de tal. Mas, se pensar em legal, cara, eu fui na Índia e eu vi uma diversidade, uma coisa muito diferente. Fiz uma visita num templo lá, foi muito tocante, uma coisa diferente. Inclusive, naquela mesma semana, meu pai foi atropelado, ficou um período... Inclusive, ontem isso foi 2019, ontem fez aniversário desse período ali. Então, assim, eu digo, cara, que tem lugares simples que eu tive no Brasil que, cara, foi muito legal. Só que depende do quê? No Brasil eu tive lugares que eu tava com família, avó e tal, que pra mim me marcaram, pelas pessoas que estavam comigo. A Índia me marcou por uma bagunça, ao mesmo tempo desapegada e com uma visão espiritual, mas, sabe, uma angústia pela disparidade, pessoa com fome. É um negócio muito louco, aquilo me marcou por esse lado. Europa também, eu acho que a Holanda me mostrou que um lugar pode ser limpo, organizado e respeitoso de uma maneira diferente dos Estados Unidos também e de outros lugares. Então, cara, eu vou colocar... Cada lugar tem. Senão eu vou ser injusto com o lugar. Bom demais, cara. Agora acho que é o mais objetivo, vai. Qual que é a sua especialidade na cozinha, cara? Putz, cara, a minha mulher, ela quando a gente casou, ela não era muito boa não era muito assim da cozinha e tal, mas rapidamente ela criou uma capacidade muito boa, assim. Então eu acabo perdendo espaço, que ela nem gosta que mexa. A cozinha dela é a mesma coisa que o meu escritório aqui, sabe? Deixa tudo onde tá e tal. Mas o que eu faço? Minha especialidade acaba sendo churrasco, né? Então, no Brasil... Como bom gaúcho, né, velho? Sempre foi churrasco. Então, essa coisa de fazer um peixe flambado, não sei do que, nunca fui muito... Morei sozinho muitos anos, então me virava. Mas, assim, que eu tenho feito, principalmente aqui, aí tive que mudar, né? Aqui tem que fazer churrasco com aqueles grill, né? Porque não tem outro jeito de fazer. Cara, eu comecei a aprender a fazer desde os steaks tradicionais, ribeyes e tal, mas essas coisas mais, pegar aqueles ribs on the barb, sabe? Que eles chamam, que tu pega o barbecue e tal, enrola e faz. Então, assim, algumas coisinhas um pouco diferentes e grelhar, sabe? Aqueles, como é que chama ali? Os aspargos, umas coisas que tu põe um temperinho diferente e tal, que dá uma... Então, eu digo hoje, a minha mulher fala assim, é o melhor churrasco que eu já comi. Então, não é porque é uma das poucas coisas que eu faço, mas eu tenho feito bem. Tá bom demais. E, cara, conta pra gente aí, indica um livro que de alguma maneira te impactou e que você pode compartilhar aí com a gente, cara. Assim, tem muito livro que eu li e que me marcou, tá? Mas esse livro, ele me trouxe uma visão da globalização, que é The World is Flat. Esse é do Thomas Friedman. Mas o que eu tô falando é um que tem o mesmo nome, mas ele é de dois filhos, são coreanos, eu acho. Eu acho que eles são coreanos. E que são orientados por um professor aqui nos Estados Unidos. E é também o World is Flat. Tem que achar o nome. O nome dele, eu acho que não é o The World. Dá pra procurar aqui, mas eu não quero estender. O que ele fala, cara? Ele fala sobre um estudo que esses dois irmãos, né, que são filhos de um industrial, como que eles construíram, nessa operação da família, como que eles construíram toda a estrutura de produção de roupas, né? Para ser o maior fornecedor da Diesel aqui nos Estados Unidos, da Tommy Hilfiger, da não sei o quê, ou seja, de vários outros, com um conceito clássico de orquestração e descentralização. Então, o que aconteceu? Eles pegam e eles têm um negócio, o tecido sai não sei da onde, e aí ele vai não sei aonde, e daí ele é feito tal coisa, porque lá tem uma vantagem tributária, e aí no meio do navio ele é feito... Então, só que assim, ó, no início é muito focado na parte do tecido, tá? Só que depois eles extrapolam para os outros negócios. Como que... E aí tu leva pro software, né? Como que uma inteligência de negócio que é construída com base na inteligência de um mercado, com tecnologia que tem, por exemplo, hardware, disponibilidade em outro, com uma inteligência adaptativa que uma cultura traz, mas com um processo que outro, para você levar algo que atenda melhor todos esses mercados. Então, aquilo me abriu um pouco essa mente no sentido de que as coisas não são tão lineares e que estruturações de times podem ser criativamente diferentes, com squads e tal, e outros fatores. Então, é um livro que não é tão comum. Os sobrenomes dos caras é tipo Chung, Lung, umas coisas assim.
Os Dois Irmãos. Cara, mas tem muito livro bom, assim, ó. Até o legal era assim, cara, me dá um top 10 aí, que eu tenho tem muita coisa boa aí que é importante ler. Tem bom demais. E, cara, agora uma mais filosófica mesmo pra gente acabar aqui, que é o seguinte, cara, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria, cara? Isso eu penso todo dia, porque meu filho tá com 15, cara. Todo dia eu penso isso. O que eu falaria pra ele, né? O que eu falo, o que eu tenho que falar pra ele que vai tocar na realidade dele. E aí eu faço essa pergunta de, cara, se eu soubesse isso X anos atrás. O detalhe eu faço uma pergunta acima disso, que é bem filosófica mesmo, como eu deveria falar? Porque a gente tá no outro momento. De novo, o óbvio só é o óbvio pro olho preparado. Tu pega pra uma pessoa que tá com aquela realidade e tu vem e diz isso, a pessoa, ela tá ensimesmada ou ela tá com restrições dentro da experiência dela pra poder conectar as coisas que tu tá trazendo e ela não percebe o que ela tem que fazer. Mas na essência, o que eu diria? Eu diria pra focar mais na construção de algo que tenha uma, né, que deixe um legado e não só em algo que gere um resultado de curto e médio prazo, porque eu acabei caindo essa ficha com 30 e poucos, em deixar, em perenizar e tal, e não só ganhar dinheiro e pagar conta e tal, sabe, essas coisas assim, tipo assim, viajar e comprar carro, então mais voltado nisso, mas eu colocaria muito, uma coisa que eu acordei lá atrás e graças a Deus não precisei falar pra mim mesmo, que foi, cada dia termina com algo a mais dentro da tua experiência, dentro do teu conhecimento, dentro de pessoa que tu ajudou, que ao final dessa jornada de centenas de anos, de dias aí, milhares de dias na vida, a gente vai conseguir ser melhor e fazer o melhor. Porque às vezes as pessoas, elas são muito imediatistas. Sim. E conforme a gente vai ficando, como é que tu falou, mais tempo jovem, a gente começa a entender que, cara, se terminar amanhã não é o que eu juntei, mas é o impacto que eu gerei e o que pode ser continuado a partir do que eu deixei, entendeu? Sim. Então essa é a preocupação, e não um negócio que tipo assim, fiz e ficou. É bem filosófico mesmo, e teria tomado decisões antes, óbvio, né? Porque aí são muito específicas, teria que explicar aqui. Mas eu falaria pra mim dizer o seguinte, não espera demais, não seja tão insistente em coisas que você já entendeu que não vai virar daquela forma, e tente, desde o dia zero, construir algo que seja mais perene e que esteja aqui mesmo que você não esteja. Bom demais! E pra você que ouviu esse episódio meu aqui com o Alexandre, tenho certeza que você viu o valor em tudo que a gente conversou aqui. Afinal, cara, você tá aqui com a gente até agora. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo aí também. O Agro Resenha cresce na medida em que você participa com a gente desse processo. Então assine o Agro Resenha em qualquer agregador de podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Siga a gente nas nossas redes sociais também, no Instagram, Facebook, LinkedIn e no X. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram, o link está no nosso site, o www.agroresenha.com.br, e escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestão de entrevistados, mandar um oi aí pra gente, a gente adora receber ois, tá certo? Agora eu vou te contar uma coisa aqui, eu sempre finalizo os meus episódios, viu, Alexandre, com uma frase de muita sabedoria. Eu não sei se isso aí vai estar dentro do sistema lá, dos algoritmos da DigiFarms, que é o seguinte, cara, se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? Fica tranquilo. Sim, tá certo. Não, isso tem. Valeu, já tem lá. Chover não molha a horta, e na verdade vai chover quanto? E vai molhar quanto a horta? Só que o problema não é nem só se vai molhar quanto, vai molhar, mas baseado no déficit hídrico, e qual é o efeito disso em microclima de doenças, em condicionamento para outros fatores e tal. É aí que tá o... aí que tá o pulo do gato. Aí que tá o pulo do gato. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.